Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de dois conflitos que acontecem no psicológico da mulher quando ela descobre uma gravidez. Aqui a gente tá falando de inconsciente, que é aquela parte nossa, no nosso psicológico, que a gente não tem acesso, que tá muito profundo, muito escondido, ele controla a nossa vida inteira. Ele faz mil coisas dentro da nossa vida, mas muitas vezes a gente não tem acesso a ele. E quando vem uma gravidez, o nosso inconsciente, ele, mistura tudo. Ele se contorce dentro da gente, porque a vinda de um filho mexe muito com quem eu sou, com a minha própria história, com de onde eu vim, com a minha família, como eu era quando eu tinha uma mãe e eu estava na posição de filha, e agora como eu vou ser, sendo que eu sou a mãe e eu vou ter um filho. Então mexe muita coisa durante a gestação inteira. E tem dois conflitos que é o que eu vou falar hoje, que acontece no psicológico da mulher durante essa fase. E para contextualizar antes, eu quero colocar essa informação para ficar mais clara. A gente está se baseando, inclusive, num artigo científico chamado O Conflito entre o Consciente e o Inconsciente na Gravidez Não Planejada, tá? Tem até no Google, ele tem uma linguagem psicanalítica, densa, mas é pra isso que eu sirvo, gente? Pra deixar disponível pra vocês, fácil compreensão. Mas a questão é o seguinte: como tudo na vida, o ser humano é ambivalente, ou seja, ao mesmo tempo ele sente duas coisas opostas. Ele sente o amor e o ódio. O amor e o ódio estão juntos, eles não se separam. Então a mulher, quando ela descobre uma gravidez, ao mesmo tempo da alegria, vem o medo, a raiva e o desejo de não estar ali, de não estar vivendo aquilo. E vai oscilar de mulher para mulher, mas a gente tem isso dentro de nós, essa ambivalência, esses dois jogos do bom e do ruim ao mesmo tempo, não como fosse bom ou ruim, tá? Não se prendam no bem e no mal, não se prendam dessa forma, esse é o natural. Nós somos assim, a gente deseja algo, mas a gente tem muito medo daquilo acontecer, Muitas vezes você não sabe se você vai dar conta, qual vai ser a mudança que aquilo vai causar na sua vida, todas as coisas que você queria fazer e você não sabe se você vai fazer mais. Então mexe, é natural. E claro que quando a gente fala de maternidade, isso vira meio que um tabu, porque em todas as áreas da vida o ser humano é ambíguo, em todas as áreas da vida ele sente a raiva e o desejo e o amor ao mesmo tempo. Só que quando fala de maternidade, como se a mulher tivesse que ser angelical o tempo inteiro e plena e amor incondicional, e a gente sabe que essa não é a realidade, A ciência estuda isso a fundo, sobre a ambiguidade da maternidade, de como a mãe gosta da criança, ama a criança, faria tudo por ela, mas ao mesmo tempo quer sumir, Então, vamos entrar nesses dois conflitos. O primeiro que eu quero abordar aqui com vocês é sobre esse é um contexto, um caso específico de algumas famílias em que o casal não estava em uma relação bem estabelecida, bem definida, ou a relação estava conturbada demais entre esse casal, ou o relacionamento estava prestes a terminar, Então podia estar numa situação muito instável. E quando a mulher descobre uma gravidez ali sem querer que aconteceu, sem ter sido programada, dentro do inconsciente pode acontecer dela ter uma fantasia de que a criança, o novo bebê, vai vir para reparar essa relação, para unir o casal, para fortalecer o vínculo. E aqui até cita falas de algumas dessas grávidas que foram entrevistadas e tudo mais, com sigilo, claro. Uma delas diz: enquanto eu fico em casa passando mal, ele fica lá no bem bom com a namoradinha dele. Ou seja, a relação não deu certo e ele arranjou uma outra namorada, Eu falo pra ele que eu não engravidei de propósito pra ele ficar comigo, mas que agora que eu tô grávida, ele tem que ficar comigo, ele tem que ficar perto de mim. Então a gente vê
uma expectativa de que por conta do bebê ele vai se importar mais, ele vai ser mais atencioso, ele vai ficar mais perto, ele vai unir a relação como um todo. E é um dos conflitos que acontece em muitas pessoas, né? Quando descobre uma gravidez, não tá numa relação saudável. E tem até uma aqui que a fala dessa participante, dessa grávida, foi diferente. Ela falou assim: a gente sempre brigou muito porque ele é muito ciumento e eu sou muito segura. Agora com a gravidez já me sinto mais segura. Eu sei que o nosso relacionamento não vai acabar assim, de qualquer jeito. Então nela você já vê mais isso, dela falando assim: não, agora que eu tô grávida eu me sinto segura, ele não vai sumir do nada, porque a gente tem um vínculo mais forte, que é um bebê. Então, gente, aqui a gente tá falando de uma possibilidade que acontece com muitas pessoas, de uma fantasia. O que acontece quando vem a criança? O que acontece quando vem o bebê? Será que de fato ele une o casal? Será que de fato ele salva algum relacionamento perdido, né? Ou será que o relacionamento, para ele já estar conturbado, já estar quase acabando, ele já não tem problemas muito antes da criança, né? Então, fica pra gente questionar, porque acontece, tem muitos casais que com a criança o casal fica e casa e mora junto e tudo isso, mas isso não significa que a conquista de viver com uma pessoa que vai realmente estar juntos como um casal, interligados, bem, porque muitos casais depois só ficam juntos porque tem filho, não é um pelo outro, né? Não é o desejo de estar com o outro. Então acaba ficando uma situação difícil e dolorida, né? Dolorida. Bom, gente, o segundo conflito que a gente vai falar aqui é sobre estrutura familiar. Tá um pouquinho parecido. Vocês vão até ver, em muitos casos, a criança, ela vem e mexe muito com as nossas esperanças e expectativas da gravidez sobre como vai ser depois. Eu não tô nem falando sobre o sofrimento de ter estado grávida, tá? Porque muitas vezes você fica grávida e você não queria estar. Então você vê como se aquilo fosse te atrapalhar por inteiro. E isso não deve ser julgado. A gente tá falando de psicológico, gente. Nada aqui é julgado. A gente entende. Tem 1001 razões pra pessoa se sentir daquela forma. A gente tem uma expectativa na mulher de que ela vai ser plena, de que ela, enfim, né, vai ter um instinto materno dentro dela, mas não é bem assim, as coisas são mais profundas, né? Como vocês já sabem. E esse tem a ver com a estrutura familiar. Que quando a mulher ela é engravida e ela descobre uma gravidez, um bebê, e ela veio de uma família também conturbada, ou uma estrutura familiar meio desequilibrada, onde faltou algo para ela, onde faltou uma figura materna ou paterna suficientemente boa, onde ela passou por traumas. Então, quando vem uma gravidez, isso é algo que mexe muito no inconsciente da mulher. Ela começa a mexer dentro dela sobre toda a estrutura familiar que ela veio, até porque essa é a referência que ela tem de vida. Para ela se tornar uma mãe, para ela criar uma família nova, ela vai pensar no quê? No que ela já teve, de onde ela veio, né? Como era a mãe, o pai dela, os irmãos, como era a família dela. E aí ela começa a pensar em como ela quer que seja a nova família a partir dessa gravidez. Então mexe muito na estrutura familiar, e uma das fantasias, desejos e esperanças que vem nesse psicológico, nessa mente, é de que o bebê ele vai ser uma vida nova, uma grande mudança, que vai reparar aquela família que tinha sido ruim antigamente. A gente tem aqui duas falas de duas grávidas que eu quero ler pra vocês. Uma diz assim: o namorado, né, da mulher, ela tá grávida, o namorado da mulher tá lá mexendo na barriga, curtindo a gravidez. E aí ela fala pra psicóloga:
eu acho que ele vai acabar sendo pro meu filho o pai que eu nunca tive, porque ele é muito bom com ele. Então ela vê esse namorado e ela vê que o namorado é muito bom com o filho, né, na barriga, na gestação, mas assim, muito atencioso, muito preocupado, e ela, né, suspira aliviada dizendo: nossa, eu acho que ele vai ser o pai que eu nunca tive. Então olha como isso mexe dentro da gente, como mexe muito com a estrutura familiar, e olha a expectativa que gera no nosso inconsciente na criança, né? De que ela vai vir e ela vai reparar as coisas da minha vida. E, gente, claro que, né, o bebê é vida nova, né? Acho que nada tem um potencial de vida tão explícito, tão claro como uma criança, como um nascimento, como um bebê. Mas é algo a questionar. Será mesmo que em toda a minha vida, em todas as falhas e faltas e todos os meus sentimentos, todos os meus lados escuros e profundos dentro de mim, que às vezes é difícil de lidar, até por conta da minha história, até por conta dos meus traumas, será que realmente a gravidez e uma criança ela vai vir e vai reparar tudo isso, sabe? Todos esses aspectos da minha vida, todas essas camadas da minha vida. Então, a gente tem esse questionamento também para pensar, mas isso é algo que involuntariamente, sem você querer, vem e mexe muito com o psicológico de algumas mulheres que vieram de uma família assim. Uma segunda frase que uma grávida fala ela diz o seguinte, ó: sabe que eu acho que esse bebê vai unir os meus pais? Eu acho que como eu vou continuar morando com a minha mãe, o meu pai vai começar a ir lá na casa da minha mãe de vez em quando, coisa que ele nunca faz. E os dois vão se reaproximar mais. Então, também tem aí uma esperança de que uma criança nova repare a relação dos pais, enfim, tudo isso que a gente tá comentando. Outro ponto importante para a gente citar aqui do escritor é que eu vou até mencionar aqui para vocês que o desejo pela maternidade ela tá muito associada a uma projeção regressiva. O que eu quero dizer com isso? O que o Garcia 2002 quer dizer com isso? A maternidade você usa como base o passado, você pega o passado e projeta no futuro. Então, na maternidade, você usa muito do seu passado para pensar no futuro. Numa tentativa de repetir alguma vivência que não foi bem elaborada, que não foi bem estruturada dentro da sua vida. Então, quem sabe, nessa minha nova família que eu vou formar, eu não possa vivenciar tudo isso de uma forma melhor, eu não possa reparar isso. Então isso é uma fantasia que acontece, né? Em nós, é o natural. O ato de criação de um novo ser, de um novo bebê, ele está muito associado ao seu desejo de recriar algo, só que de uma forma melhor, claro. Então, se eu não estive grata ou se eu não estive bem em uma situação com os meus pais, eu quero ter um filho e ser uma mãe que supra as necessidades que eu tinha. E aí que entra algumas complicações, porque quando a mulher ela usa muito da própria dor e da própria vida e do próprio passado para tentar criar um novo ser, esse novo serzinho que tá vindo, ele não tem nada a ver com o que você passou. Ele não tem acesso a isso, ele não tava lá. Ele não tem nada a ver com essa situação. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando cegas com a criação da criança, do bebê, porque a gente está muito presa em tentar reparar coisas, em tentar reajustar coisas da nossa própria vida. Isso não é algo incomum, isso é uma coisa que acontece muito no psicológico de todas, de você ver no filho uma forma de você lidar com suas próprias faltas,
com suas próprias vivências. Então, o que é mais aconselhável, né? Nisso tudo, nesses 2 conflitos que a gente falou e tudo mais, e em outros que também tem. A gente precisa, para criar uma criança e para criar um filho, é muito bom, é muito saudável que a gente elabore as nossas próprias questões, as nossas próprias vivências, a minha própria posição de filha, que pode ter sido boa ou não, mas lidar com os buracos que tem dentro de mim. Porque a partir do momento que eu achar que o meu filho ele vai preencher algo e ele não preencher, porque ele é só um ser humano independente, que um dia vai criar as próprias pernas e andar pelo mundo, vai ser muito frustrante para mim, entende? Então, eu lidar com isso é algo muito bom a curto, médio e longo prazo. Porque quando a criança começa a pegar independência, você começa a perceber que ela é única, que ela é um indivíduo separado de você, que ela tem a própria vida, os próprios gostos, os próprios jeitos, e que ela não tá ali para reparar nada na sua vida e nem para preencher nada. E aí vem um baque, porque a gente tava falando de uma fantasia que tava com essa expectativa, você tava nessa esperança e a criança acaba não cumprindo. E a criança tem culpa disso? Claro que não, ela tá vivendo a vida dela, ela tá construindo a própria vida, né? Então, algumas vezes, quando a gente vê, e acho que vocês já viram esse tipo de imagem de uma mãe ou um pai que bate muito, ele veio de uma família em que ele apanhou muito. Então, olha como é importante a gente saber separar e romper com esses ciclos que passam de geração para geração. E como a gente faz isso? Tentando elaborar as nossas questões com nós mesmos, para a gente não levar resquícios ou não levar expectativas ou qualquer coisa que possa ser danosa para a criação das crianças e que não necessariamente tem a ver com elas, entendem? Eu sei que é um assunto que mexe muito, na verdade, gente, a psicologia tem muitos assuntos que mexem muito, né? E aí tem que precisar de uma delicadeza para falar sobre eles, né? Mas levem isso de uma forma muito leve, muito tranquila, sem pressão. Mas é interessante, acho muito bom saber. Sei que muitas, né, de todas nós tá dentro de algum desses conflitos ou alguma dessas situações, porque esse é o normal, esse é, né, pele, carne, sangue, osso, esse é a gente, tá bom? Mas o que vale é isso aqui, é a gente ter essa habilidade de pensar, de refletir, de reavaliar. Eu acho que isso, a cabeça é aonde faz a magia de tudo. Por mais que você tenha a história que você teve, esteja na relação que você esteve ou que você está atualmente, a cabeça, a forma, ela é o seu grande forte, sabe? A sua própria cabeça, não a minha, que sou uma pessoa de fora, mas a sua, né? Então, invista nela, sabe? Ela é o seu grande alicerce. Ela é a sua grande força. Para mim é o melhor investimento, sabe? Assim, é a nossa própria cabeça, porque ela me direciona em tudo na minha vida. E espero que, enfim, tenha sido bom, tenha sido compreensível, que vocês estejam bem, mesmo depois ouvindo algumas coisas. Um beijo para vocês. Comentem comigo qualquer coisa, algo que pegou, se algo doeu muito, o que doeu, ou se foi tranquilo, se foi leve o vídeo. Comentem aqui comigo ou deixem qualquer perguntinha se precisar, tá bom? Beijo, gente!